Então, boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindas. Eu sou Elizabeth Moura, coordenadora regional de desenvolvimento circular no ICLEI América do Sul, e tenho o prazer de iniciar esse evento especial de hoje junto com as boas-vindas, eu peço a gentileza que todos e todas compartilhem o nome e a organização de onde vocês são provenientes no chat, para que nós possamos nos conhecer um pouquinho melhor. O evento de hoje é o lançamento do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA, que é promovido pelo Instituto Comida do Amanhã, em parceria com o ICLEI América do Sul, e com apoio do Instituto Ibirapitanga e do Instituto Clima e Sociedade. Essa próxima hora tem como objetivo apresentar o laboratório, seu conceito, objetivos, duração, benefícios e atividades a serem desempenhadas. Peço para o Bruce colocar a programação aqui do dia. Então, nós teremos vamos ter aqui as falas de boas-vindas do Instituto Comida do Amanhã, pela Mônica Guerra. Teremos a apresentação, a fala de boas-vindas pelo ICLEI América do Sul, feita pelo nosso secretário executivo, Rodrigo Perpétuo. Teremos a apresentação do LUPA, feita pela Juliana Tangari. Teremos como cidades convidadas, temos aqui o prazer de contar com a participação da subsecretária de Segurança Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a senhora Darquilane Rodrigues, que falará pela Prefeitura de Belo Horizonte, e antes falará pela Prefeitura de Curitiba, o diretor do Departamento de Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, o senhor Felipe Thiago de Jesus. Depois nós vamos apresentar o edital de chamado das cidades, que vai ser realizada pela Juliana, do Instituto Comida do Amanhã, e eu volto para apresentar o edital de parceiros. Depois seguiremos com um momento para perguntas e respostas e teremos um encerramento. Peço para que todos coloquem novamente o nome no chat e qualquer incômodo, inquietação, dúvida ou pergunta, podem ir fazendo pelo chat ao longo da pergunta ou podem pedir a palavra ao final das apresentações. Agora eu passo a palavra para a Mônica Guerra, fundadora e diretora do Instituto Comida do Amanhã. Mônica, passo a palavra, seja bem-vinda. Obrigada, Beth. A gente já está tão familiar que já é Beth, né? Obrigada, Beth. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Boas-vindas a todos e todas. Boa tarde, bom dia. Sabemos que temos pulsos diferentes, mas objetivos comuns, isso que nos une aqui hoje. É uma alegria muito grande de poder estar aqui hoje fazendo o lançamento dos editais LUPA e, na verdade, materializando o lançamento do nosso Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. E esse é um momento fundamental para nós, para podermos materializar o laboratório. O LUPA só é possível graças à parceria com o ICLEI, que tem sido indispensável em todo esse processo, e o apoio do Instituto Clima e Sociedade e o Instituto Ibirapitanga, que confiaram na ideia desde a sua gênese e vem nos apoiando desde então. Então, agradeço imenso a confiança de todos os institutos que estão junto com a gente. E agradeço também a todo o time, né, que vem trabalhando para fazer esse projeto acontecer. Em nome do Instituto Comida da Manhã, muito obrigada pela energia colocada e pela vontade de ver o LUPA nascer. É muito bom poder estar fazendo isso com vocês aqui hoje também. E nós estamos aqui hoje porque estamos certos da importância de colocar os sistemas alimentares no centro das agendas urbanas e trazer as cidades para o centro da discussão como protagonistas de uma transição para sistemas alimentares que sejam saudáveis e sustentáveis para todos e em todos os territórios. Então, eu não vou me estender mais, a alegria é grande, é compartilhada. Que bom que podemos contar com vocês. E desejo um bom encontro a todos, um bom debate. Estamos absolutamente ao dispor de vocês e a serviço dessa agenda alimentar urbana conjuntamente. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo e é uma alegria muito grande. Um abraço. Obrigado, Mônica. Bom, primeiro, dar uma boa tarde muito especial a todos e todas que nos acompanham. Quero fazê-lo, e não posso deixar de nominar, em nome de algumas pessoas, entidades que são muito importantes para essa iniciativa, a começar pelo Instituto Comida do Amanhã. Quero dar um abraço na Mônica Guerra, na Juliana Tangari, na Francine Xavier, mas em toda a equipe do Instituto
dizer que para o ICLEI é uma satisfação muito grande poder caminhar ao longo do Instituto em mais essa iniciativa, essa sim, eu diria, um casamento entre o ICLEI e o Instituto Comida do Amanhã, que tem o nome de Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Não posso deixar de agradecer também ao Instituto Clima e Sociedade, ao Instituto Ibirapitanga, por fazê-lo na pessoa da Manu Justo, que está aqui nos acompanhando, e quero saudar todos os representantes de governos locais, municípios brasileiros, entidades que estão aqui representando a sociedade civil, eventualmente academias, cidadãos e cidadãs interessadas no tema. Quero saudá-los a todos, todos os nossos convidados, nas pessoas da secretária Darquilane Rodrigues e também do Felipe de Jesus, representando, respectivamente, Belo Horizonte e Curitiba, duas cidades que têm muito a contar sobre esse assunto, sobre esse tema, e vão ilustrar um pouco o movimento que nós queremos apoiar e escalar para todo o Brasil. Cumprimentar a Beth, cumprimentar também o Bruce, em nome deles, toda a equipe do ICLEI América do Sul. Eu, para apenas deixar aqui alguns pontos que me parecem também mais importantes de serem ressaltados, quero dizer que esse namoro, que agora é casamento, entre o ICLEI e o Instituto Comida do Amanhã, começa há alguns anos, talvez 2 anos e meio atrás, na estruturação de uma série de iniciativas com esse tema, ganha repercussão na formulação do diálogo independente da FAO, preparatória para a cúpula de sistemas alimentares desse ano, que o Instituto Comida do Amanhã organizou, o ICLEI foi uma das instituições que participou. Depois, o próprio ICLEI organizou um diálogo independente com o apoio de outros parceiros e também do Instituto, esse para governos locais, quando a gente deixou 3 pontos força para que constem como recomendação nessa cúpula mundial sobre sistemas alimentares que vai acontecer em setembro. Eu quero destacar o primeiro deles, que os governos locais estejam inseridos e contemplados nas políticas nacionais destinadas à questão alimentar. Não só, e contemplado significa com recursos financeiros vinculados e repassados, diretrizes para as políticas municipais, políticas locais, para que possam ser desenvolvidas, e apoio técnico para que haja condição do desenvolvimento dessas políticas. O segundo ponto, que seja criado, no âmbito das Nações Unidas, um programa de cooperação entre cidades que não só ilumine as boas práticas existentes, mas que possa também compartilhar essas boas práticas de maneira democrática, assertiva e com a possibilidade de apropriação técnica e institucional pelas cidades que estão, talvez, bebendo dessa fonte e aprendendo mais com essas experiências. E terceiro, que a questão da alimentação saudável, da produção sustentável de alimentos, seja critério para desembolso por parte dos bancos de desenvolvimento e que possa ser algo vinculante e obrigatório. São recomendações singelas, mas com essa iniciativa, antes mesmo da cúpula, o ICLEI, junto com o Instituto Comida do Amanhã e seus parceiros, começam a praticar, começam a colocar em pauta, em ação, essas iniciativas e essas recomendações que nós estamos fazendo para os Estados-nação membros da Organização das Nações Unidas. Por isso, eu estou muito feliz, eu acho que esse é o espírito que tem regido o ICLEI, pelo menos há 5 anos, o espírito da convergência, o espírito da construção de parcerias fortes, mas, principalmente, o espírito que leva à ação programática, beneficiando, de fato, os municípios para melhorar, para avançar e fazer com que a qualidade de vida no seu território possa, por consequência, ser também melhor. Muito obrigado e que o Lupa tenha longa vida e que a primeira edição seja muito bem sucedida. Obrigada, Rodrigo. Passo agora a palavra com muita alegria para a diretora do Instituto Comida da Manhã, Juliana Tangari, que vai apresentar um pouco sobre o Lupa que estamos lançando hoje. Juliana, fique à vontade para compartilhar a sua apresentação e muito bem-vinda. Bem, obrigada, olá, boa tarde a todas, a todos, obrigada, Beth, Rodrigo, Mônica. Repito aqui, né, aproveito todas as saudações do Rodrigo, que reconheceu, né, todas as pessoas que estão aqui hoje. Isso é muito bom, realmente é um momento, eu sou mais uma que me junto nesse momento de alegria, por a gente poder finalmente abrir, né, as cidades e as instituições, as possíveis instituições parceiras, a possibilidade de vir junto com a gente, né, nesse sonho
que é de transformar os sistemas alimentares, porque com a mesma alegria que a gente começa hoje, que a gente dá início a essa possibilidade, né, de materialização do Lupa, também vem com a nossa preocupação, né, como cidadãos, com os desafios que os sistemas alimentares nos colocam hoje, né? O Rodrigo muito bem trouxe a lembrança da cúpula internacional, da cúpula da ONU, sobre sistemas alimentares, que é justamente por isso, né? Pelo fato da gente ter um mundo com aumento da obesidade, aumento da fome, aumento dos impactos climáticos provocados pelos sistemas agroalimentares, mas também sistemas agroalimentares que são vítimas dessa mudança, dessa emergência climática que a gente vive hoje. Então, essa preocupação nos move a tentar encontrar um caminho de solução e nos coloca também uma certeza que com essas e esses líderes que estão aqui hoje, que virão junto conosco no Lupa, a gente vai conseguir. Porque se existe uma certeza sobre a transformação dos sistemas alimentares que queremos, é sobre o papel das cidades. Como não atingiremos nada sem a atuação ativa das cidades e dos governos municipais. Bem, dito isso, né, o que a gente está lançando hoje, né, para as cidades? O que é esse laboratório urbano de políticas públicas alimentares, o LUPA? Por que um laboratório? Que mecanismo é esse? Qual é essa diferença de fazer um laboratório, não um curso? Porque a gente quer construir essa plataforma de encontros entre cidades, entre instituições parceiras, entre apoiadores, entre detentores de conteúdo, para que a gente possa juntos inovar em políticas públicas. E inovar em políticas públicas aqui, políticas públicas municipais voltadas para desenvolver sistemas alimentares, significa o quê? O que a gente pretende com essa verdadeira transformação? Primeiro, é conseguir trazer o foco, né, eu chamaria atenção para isso, para trazer o foco para que essas políticas sejam enquadradas numa visão verdadeiramente ampla de sistemas alimentares. É preciso que todas as pastas sentem junto na mesa para discutir planejamento de sistemas alimentares. Agricultura, conversando com saúde, com desenvolvimento social, assistência social, meio ambiente, educação, geração de emprego e renda, planejamento e uso do solo, e tantas mais quantas serão as pastas de um governo municipal que tangenciam os temas dos sistemas alimentares. E é também construir programas e estabelecer metas que sejam coerentes, que se auxiliem mutuamente, e que sejam centrados na garantia ao direito à alimentação e nas necessidades do território. Não existem soluções iguais para todas as cidades quando a gente fala de política alimentar. Mas mesmo que não haja essas soluções iguais ou que possam ser aplicadas indistintamente entre as cidades, fato é que existem denominadores comuns, existem processos estruturantes dessas políticas que oferecem a legitimação e a eficácia que elas precisam para a gente obter verdadeiramente os impactos positivos que a gente quer alcançar. Além disso, conhecer programas e exemplos que deram certo, ou os caminhos pelos quais deram certo, ou os caminhos pelos quais deram errado antes de darem certo, podem gerar a compreensão de quais são as soluções que podem funcionar em territórios ou em ambientes com desafios semelhantes, mas também como podem ser esses programas e soluções escalados, deixarem de ser pilotos, testes, ideias, e realmente forjarem, integrarem uma estrutura de política pública consistente, garantidora de direitos, com estratégias claras e bem definidas e com planejamento adequado. Esse, então, é o propósito dessa plataforma, que é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, ao qual nós convidamos todos vocês para se unir. Eu vou explicar agora um pouquinho do formato, como vai funcionar esse laboratório, e vou compartilhar para aí com vocês, um minutinho só, alguns slides brevemente. Bem, espero que vocês estejam vendo, qualquer coisa me avisa. Vamos lá. Só voltando aqui. Lupa.
Bem, então é isso, o LUPA é essa ferramenta de apoiar as cidades para atingir políticas integradas e coerentes que tratem de forma sistêmica os desafios dos sistemas alimentares, através dessa construção de rede, troca de experiências, colaboração, participação ativa das cidades nessa plataforma. A gente espera que as cidades realmente se comprometam em evoluir, em aperfeiçoar essa rota para construir a política de segurança alimentar e nutricional municipal. E aqui a gente chama de política de segurança alimentar e nutricional numa visão ampla também, né? Não só numa visão de saúde ou de assistência social, mas entendendo essa política como o grande guarda-chuva de todos os temas e pautas que passam pela construção de sistemas alimentares, através de capacitação, de construção de rede, de acesso também a redes internacionais de cidades, o Rodrigo já trouxe aqui esse exemplo, então como as cidades do LUPA também podem interagir com as redes internacionais de cidades que acordam pela construção de políticas públicas alimentares para a construção de sistemas alimentares sustentáveis, o desenvolvimento de conteúdos constante, né, regular. A gente pretende desenvolver um banco de dados, uma base de dados com essas políticas municipais que vão sendo construídas e com os estágios que a gente vai encontrar também de cada cidade. Então, é o que a gente vai mais tarde chamar de mapa LUPA, né? Como é que está o estado da arte das políticas municipais alimentares no Brasil, e sempre com atividades que sejam imersivas, que sejam participativas, para que todos colaborem bastante nessa construção. Essas atividades, então, pelo menos nessa primeira edição, a gente parte por 2 caminhos. Um primeiro caminho são o que a gente chama de LUPA Web, que é uma série de webinars, 5 webinars, que são preparatórios, que buscam trazer conteúdo, vão ser transmitidos pelo YouTube do Comida do Amanhã abertamente a todos que quiserem participar, não é uma atividade fechada. O primeiro já aconteceu, no dia 5 de agosto, a gente teve a participação do João Intini, da FAO Américas, e do secretário de Segurança Alimentar de Curitiba e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional também de Curitiba. O próximo, Cidades, Comida e Resiliência Climática. Depois vamos discutir acesso à alimentação saudável no território urbano, depois abastecimento alimentar e, por fim, alimentação escolar. Esses webinars vão acontecer de agora até outubro, e as datas e horários podem ser conferidos no site do LUPA, lupa.comidadamanhã.org. O outro caminho é o de construção, então, das atividades do laboratório propriamente dito, que começam com as entrevistas e diagnósticos. Então, depois de formado o grupo das primeiras cidades, das cidades que vão fazer parte dessa primeira edição, a gente vai realizar consultas, entrevistas uma a uma, para entender qual é o estado atual, né, da política alimentar de cada uma dessas cidades e quais são os interesses, quais são essas necessidades para que o laboratório seja construído mesmo conjuntamente, com as pautas que as cidades também colocarem para a gente. A Beth depois vai trazer um pouquinho mais sobre isso, mas além ou paralelo às atividades do laboratório do LUPA, acontecerão mentorias entre cidades mentoras e as cidades participantes ao longo, né, de toda essa primeira edição. E aí a atividade principal, que é o laboratório, que são atividades imersivas, participativas, com uma metodologia específica, então tem uma facilitação especializada, onde participam o público-alvo, né, do LUPA, que são os gestores públicos, né, as prefeituras municipais e também os conselhos municipais, por serem a estrutura canalizadora de participação da sociedade civil. Esse ano, em razão da pandemia e, enfim, da situação que ainda não nos permite realizar um evento presencial, esse lab vai ser todo em formato online, em sessões semanais que vão acontecer de novembro a janeiro, mas esperando que, de repente, na segunda edição, em 2022, a gente já possa fazer presencialmente. Os resultados do primeiro lab a gente lança em março de 2022,
e segue, então, de março até setembro, com o que a gente chama de encontros da rede, né? Encontros virtuais, para que a gente continue a troca, essa construção da rede, da plataforma Lupa. Eu vou parar por aqui. E vou Obrigada, passar, então, desculpa, agradeço, fico à disposição para apresentar mais detalhes, em seguida responder as perguntas. Por favor, vão colocando qualquer dúvida no chat para facilitar a gente. Obrigada. Obrigada, Juliana. Agora, eu gostaria de, após essa sua fala, né, vamos passar a fala para 2 cidades que já têm experiências já desenvolvidas. Agora eu passo a palavra para o diretor do Departamento de Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, o senhor Felipe Thiago de Jesus, que vai apresentar sobre as experiências de Curitiba. Felipe, por favor, a palavra é sua, fique à vontade para fazer a sua apresentação e, se quiser, pode compartilhar também a sua tela. Olá, boa tarde a todos. Agradecemos aí o convite, a participação aí desse momento tão importante aí, que é o lançamento do LUPA, né, esse Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Agradecer aí também ao Comida do Amanhã, né, na pessoa da Juliana e da equipe, do Iclei, da Elizabeth, né, e do Rodrigo. Já teve algumas outras experiências aí, né, ainda esse ano, né, Elizabeth? A gente sabe aí do profissionalismo, da dedicação e do comprometimento com essa temática. E eu venho, né, representando aqui a Prefeitura de Curitiba, representando o nosso prefeito e o nosso secretário Luiz Guzzi, que participou recentemente, como a Juliana bem mencionou, da primeira rodada ali do LUPA, né, como modelo, o qual eu assisti e que foi realmente muito bacana, né? E venho com a questão de reafirmar o nosso compromisso e o nosso interesse, né? Tanto no servir a este trabalho, mas com toda a política de segurança alimentar a nível local, estadual e até mesmo internacional, a atingir as metas estabelecidas, né, por este grupo e as metas também globais aí nesse sentido. Não vou falar muito sobre as problemáticas, sobre as dores, porque já foram tocadas aí pela Juliana e pelo Rodrigo, né, das grandes gargalos, das grandes questões aí que hoje nós enfrentamos como desafios, como dificuldades aí, a gente chama das dores também, né, da segurança alimentar, que é a questão aí da baixa salubridade alimentar e do não desenvolvimento sustentável, né, que implica numa série de situações. Dessa forma, né, Curitiba já tem um trabalho desde 1986, trabalhando com a política pública de abastecimento, e recentemente, agora em 2019, ela mudou a sua razão social, justamente por entender os aumentos dos desafios e buscar uma visão ampliada. Então, tudo aquilo que foi apresentado pelo LUPA, às vezes até parece que eu me confundo se isso é o nosso próprio objetivo como existência dessa secretaria, ou se é o LUPA, ou melhor ainda, né, é um comum objetivo entre os partícipes aqui dessa ação, desse laboratório. Então, assim, tudo ali que está descrito é aquilo que a gente participa no nosso dia a dia, aquilo que a gente discute com toda a equipe, com toda a secretaria, né? A questão da transversalidade hoje ela ainda é um grande desafio, né? Nós temos um plano municipal de segurança alimentar com uma conferência, mas a gente sabe que ainda a visão, o olhar atento, né, e definido quanto à relevância da política de segurança alimentar, ela ainda existem algumas barreiras, ainda existem muitos desafios, mas eu acho que realmente com a união de esforços, com a troca de experiências, de intercâmbios, de oportunidades e de cases de sucesso que o próprio LUPA, né, vai proporcionar também, vai ser um grande incentivador desse processo, para que a gente possa ampliar a visão, né, dos municípios, dos gestores, nas demais pastas, né, que diretamente ou indiretamente estão ligadas com a questão da segurança alimentar. Então, nesse sentido que a gente traz assim o nosso posicionamento de reafirmar o nosso compromisso, né, em ser uma das cidades mentoras de outros municípios,
levar aquilo que a gente tem de melhor, o que a gente já aprendeu, já consolidou, para que possa ser replicado e, da mesma forma, se abrir para qualificar os nossos trabalhos, trazer os feedbacks e poder potencializar aquilo que a gente já faz. Hoje, a gente dividiu os nossos trabalhos em 3 grandes áreas de atuação, né? Uma delas é a questão da agricultura urbana, das fazendas urbanas. A gente sabe aí, por dados da grande concentração, da grande necessidade de produção e consumo local, né? Claro, não deixando de fora a agricultura familiar de base metropolitana, né? Curitiba hoje tem 38 mil agricultores no entorno, nossos mananciais de água estão aqui no entorno, né? Nosso cinturão verde é necessário de ter subsídios, de ter suporte, de ter um mercado aberto em Curitiba. Então, tudo isso a gente vem buscando trabalhar, né? Em momentos oportunos a gente vai poder discutir, aprofundar esses temas também e poder receber a colaboração de todos vocês. A segunda grande linha é a questão da fome mesmo, do desperdício de alimentos, né? Então, a gente sabe que não é que falta alimento, né? Existem muitas falhas na distribuição, na organização, na produção, e acho que realmente o nosso grande papel é essa articulação e trazer à tona esses atores, né? Nós acreditamos muito no modelo de política pública através da hélice quádrupla, onde o poder público, o privado, o terceiro setor e a própria comunidade trabalham em conjunto para a solução dos problemas. Então, todas as nossas iniciativas, elas são formadas, né? São moldadas nesse modelo de gestão pública. E a terceira linha, que a gente compreende que Curitiba, por ser uma capital principal aqui da nossa região, ela tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento também da agricultura familiar como principal polo consumidor, né? Onde a gente sabe que o grande resultado hoje estão mais nas cidades do que nos campos, uma vez que é a cidade que define aquilo que vai ser consumido, a cidade que define aquilo que vai ser, como vai ser produzido e aquilo que interessa à saúde e à saúde do planeta, né, das pessoas e do planeta. Então, a minha fala, ela se rapidamente a gente fala dessa forma, mas a gente também fica aqui à disposição para poder construir. E como eu disse, né, a gente reafirma aí o nosso compromisso nessa troca de experiências e nessa construção conjunta aí da nossa, e como eu repeti assim, isso está diretamente ligado à nossa missão, visão e valores aqui da Secretaria, né, que é justamente essa construção dessa política integrada. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Aqui também com a gente está a Marina e a Thaís, do nosso planejamento, que vão estar acompanhando o trabalho aí do Lupa, e a gente fica à disposição aqui como a cidade de Curitiba para poder contribuir também. Obrigada, Felipe, pela sua fala. Curitiba possui iniciativas muito inspiradoras que podem certamente servir de referência para as outras cidades do Brasil. Nós reparamos que a cidade traçou passos fundamentais para consolidar a estrutura da governança dos sistemas alimentares focados na realidade local, ouvindo as pessoas, as cooperativas, as organizações, engajando a construção coletiva. Obrigada pela sua apresentação. A gente acredita muito que esse apoio e a troca com as cidades certamente vão ser muito positivas. Passo agora a palavra para a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a nossa querida Darquilane Rodrigues Dias, que vai compartilhar um pouco da experiência de Belo Horizonte com políticas alimentares, que esse ano completa 28 anos de existência, e pode nos trazer exemplos de por que vale a pena construir políticas públicas alimentares, seus desafios e oportunidades. Darquilane, muito obrigada por aceitar o convite e bem-vinda, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Ei, Beth, boa tarde a todos e todas, obrigada a você, a Mônica, uma obrigada muito especial ao Rodrigo, a Juliana. De fato, a estratégia, né, do Laboratório Urbano de Políticas Alimentares, ela vem complementar a história que o ICLEI já desenvolve, acompanha em conjunto aí com os governos locais, com os municípios, e agora fortalecendo ainda mais com o Instituto Comida do Amanhã, as estratégias vinculadas à política de segurança alimentar e nutricional. Eu fiz uma apresentação para orientar minha fala, para que a gente consiga ser bem objetivo, falar de 28 anos de história da política pública de segurança alimentar em Belo Horizonte. De fato, são muitos elementos,
O Felipe trouxe a experiência de Curitiba, acho que tem uma proximidade muito grande, tanto na lógica da estratégia de execução da política pública nas áreas de atuação, quanto inclusive com o histórico, né? E eu vou trazer também uma complementação aqui dessa história mineira, que inclusive é referência e foi referência para o Brasil, especialmente com enfoque nos equipamentos da política de segurança alimentar, nos restaurantes populares, etc. E eu espero que seja aí motivadora para os outros municípios que estão aqui, mesmo diante de tantos desafios recentes que a gente tem vivenciado de indicadores de insegurança alimentar no Brasil, com relação, inclusive, às questões relacionadas à sustentabilidade, que é um eixo estratégico importante da política de segurança alimentar, mas que os governos locais e as regiões metropolitanas, o diálogo em rede, tem resistido e contribuído aí com essa história de construir sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Belo Horizonte também inicia sua trajetória na década de 80, num cenário muito parecido, inclusive, com o que nós vivenciamos atualmente, alta dos preços, necessidade de regulação do mercado, e foi criada muito em rede, uma discussão com a sociedade civil, com a Câmara Municipal, uma coordenação de abastecimento no âmbito do Poder Executivo, numa lógica já de articulação intersetorial sobre o tema do abastecimento. E Belo Horizonte tem um diferencial, porque lá no início da década de 90, pode passar, por favor, Fábio, Belo Horizonte passa a coordenar o Programa Municipal de Alimentação Escolar por meio da estratégia da política de abastecimento naquele momento. Então, tem uma lei municipal que data da década de 90, que traz o Programa de Alimentação Escolar para a expertise da área do abastecimento, com a equipe de nutricionistas, em conjunto com a educação, para coordenar essa estratégia no âmbito do município. E Belo Horizonte, então, no início da década de 90, cria a Secretaria Municipal de Abastecimento, e já com eixos muito estruturantes de atuação de política pública, né? A discussão de regulação de mercado, da assistência alimentar, do apoio à produção, diálogo com a região metropolitana. Belo Horizonte, naquele momento, ainda tinha área rural, hoje a gente ainda não tem, portanto, inclusive, a discussão metropolitana é extremamente estratégica e importante, e desde então a gente vivencia um processo de capilarização da política, de fortalecimento dessa política pública no âmbito do município. Pode passar, por favor. Então, aqui é só um gráfico, uma trajetória, a Beth já trouxe aí, são 28 anos dessa história, são espaços institucionais diferenciados, então cada município, inclusive, se organiza, né, de uma forma diferente, o que não significa que não seja possível desenvolver estratégias importantes da política de segurança alimentar de acordo com a estrutura possível no âmbito local. Aqui eu trouxe um pouquinho o modelo de gestão da política, né, do Brasil, mas como é um modelo de gestão aberto, inclusive os municípios têm uma diferença de organização no nível de gestão local. Belo Horizonte tem o órgão gestor da política de segurança alimentar, como Curitiba, o Felipe também apresentou. Esse espaço do órgão gestor, ele existe desde a década de 90, além do órgão gestor, nós somos habilitados ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, então a gente tem a CAISAN, que é o espaço intersetorial de diálogo com os outros secretários, com outras secretárias. Belo Horizonte, a gestão intersetorial da política pública, ela é muito forte, ela tem se fortalecido muito, inclusive, como estratégia de governo, desde 2017, e acho que não existe nenhum programa que a gente desenvolva que não é em conjunto com outros setores. A gente tem um diálogo muito forte aí, integrado e intersetorial de política pública. A gente tem vinculado diretamente à política de segurança alimentar o Conselho Municipal e o Conselho de Alimentação Escolar, mas um diálogo muito próximo com os outros conselhos de políticas públicas também. A conferência, que é o espaço máximo de debate, de diálogo da política, e o plano municipal. O Horizonte está passando agora pela primeira revisão do seu plano municipal de segurança alimentar. O nosso plano municipal identificou mais de 100 ações de segurança alimentar, evidentemente não só no órgão gestor da política, mas também lá na política de saúde, na política de meio ambiente, na Belotur. Belo Horizonte é a capital mineira da gastronomia pela Unesco, tem estratégias importantes vinculadas ao turismo nesse tema. Então, a segurança alimentar ela é ampla, né? Como o próprio conceito traz na LOSAN. Aqui eu trouxe 3 conceitos que, para nós, eles são estruturantes enquanto diretrizes de políticas públicas.
até para que a gente abra um diálogo com os governos locais. O conceito de direito humano à alimentação adequada, que está lá na Lausanne, né, de 2006, que é a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana. Então, é o direito que pressupõe, né, qualquer outro direito, e a gente tem discutido, trabalhado, mesmo que diante dos grandes desafios impostos neste momento, à situação do retorno da fome, da insegurança alimentar no Brasil. E por isso, né, o LUPA é tão importante, tão estratégico nesse momento de construção de redes, de fortalecimento aí do diálogo da segurança alimentar. Aqui o próprio conceito da Lausanne, eu não vou também me aprofundar nele, mas dizer que a intersetorialidade ela é estruturante da política, a gente não atende às discussões ambientais, culturais, econômicas, se não for, de fato, no diálogo intersetorial com os outros setores de políticas públicas no âmbito local, mas que é também extremamente importante pensarmos no órgão gestor da política como esse guardião, né, do debate, do diálogo com as outras cidades. E o conceito de sistema alimentar. Em Belo Horizonte, a gente não tem uma lei federal que nos orienta sobre um conceito, uma diretriz específica. Belo Horizonte tem construído a regulamentação da política de segurança alimentar no âmbito do município e da política de agricultura urbana, e a gente trabalha, então, com o conceito da produção e da distribuição de consumos de alimentos, né, numa reconexão entre produtores e consumidores. É isso que orienta, na verdade, a elaboração dos nossos programas, dos nossos projetos, dentro da estratégia das áreas de atuação da política pública. A gestão da política de segurança alimentar em Belo Horizonte, ela se articula no fomento da agroecologia, da agricultura urbana e na articulação da agricultura familiar com a região metropolitana, mas também com o Estado, no abastecimento e no acesso a mercados, aqui numa discussão dos circuitos curtos de alimentação, dos mercados públicos. Na discussão da assistência alimentar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o nosso carro-chefe, é a maior entrega de alimentação pronta da cidade, mas também as entidades socioassistenciais e também os programas emergenciais de cesta básica ou de subsídio, a educação alimentar e nutricional que perpassa todas as nossas ações, discussão do consumo alimentar. Aí vem também a discussão da obesidade. A gente tem uma estratégia lúdica para lidar com as crianças no ambiente especialmente escolar. A gastronomia e a qualificação profissional, nessa discussão do nicho de mercado, no diálogo com o desenvolvimento econômico, a Secretaria de Trabalho, com as discussões do turismo, como que a gente conecta a gastronomia, os chefes, os restaurantes, com os agricultores. E na discussão da intersetorialidade da participação social, no fomento, né, à participação social, às redes da sociedade civil, diálogo permanente com a sociedade civil e na cooperação internacional, que o ICLEI aqui representa muito bem esse diálogo, essa cooperação com a política em Belo Horizonte. O ICLEI está conosco desde 93 na Prefeitura de Belo Horizonte, tem contribuído muito com o olhar, com a permanência, com o cuidado e com a nossa qualificação continuada aí, também bebendo de outras fontes e de outras experiências. Eu trouxe aqui para finalizar alguns números, porque a gente já entra aqui no final da minha apresentação, da minha fala, para dizer da dimensão dessa política pública, mesmo que no espaço local, mesmo que no âmbito do município, e do impacto dela na vida das pessoas, que é o mais importante. A alimentação escolar são mais de 84 milhões de refeições servidas, a alimentação na rede socioassistencial são mais de 6 milhões de refeições. O restaurante popular, esse dado é de 2020, a gente fez um reordenamento em função da pandemia, são mais de 1 milhão de refeições servidas, dessas mais de 700 mil para a população em situação de rua. Nós temos o Banco de Alimentos, que é uma estratégia importante de combate ao desperdício, foram 496 toneladas de alimentos doadas no ano de 2020, o programa de atendimento emergencial por conta da situação da pandemia, mas também já olhando para os indicadores anterior à pandemia, foram mais de 4 milhões de cestas básicas entregues de forma continuada no município, sem nenhuma interrupção desde abril. Nós temos também no diálogo com a região metropolitana o protocolo de cooperação para o fortalecimento da agroecologia, pensando na certificação dos alimentos, no preço justo, na conexão produtor-consumidor. São 15 municípios envolvidos, o ICLEI está conosco neste tema de cooperação, já são 8 núcleos de agricultores organizados em torno de Belo Horizonte,
150 agricultores envolvidos, já tem uma associação organizada, agora entrando com a documentação no mapa, para o registro, para conseguir emitir a certificação para os agricultores, que é um passo extremamente importante. Nós temos um programa territorializado no âmbito do município, que é o Territórios Sustentáveis, são 4 ocupações atendidas com uma cartela de serviço intersetorial, e também a política de agricultura urbana, que é o que a gente tem trazido como uma diretriz prioritária estratégica, que é a produção de alimentos no âmbito da cidade, com as unidades coletivas e comunitárias, como gestão coletiva dos agricultores e das agricultoras. Eu acho que eu vou... aqui o eixo do abastecimento, que também tem outros programas de comercialização, as feiras, os mercados públicos, a central de abastecimento da agricultura familiar, e as ações de educação alimentar adicional. Nós criamos um centro de referência no âmbito do município, que lida tanto com a qualificação profissional no eixo da gastronomia, mas também no eixo da agroecologia, num diálogo com a cidade, formando em torno desse tema, e as discussões relacionadas com o consumo alimentar. Então, são essas as experiências desses 28 anos da política de segurança alimentar, escrita e inscrita a várias mãos, que perpassa por várias gestões. Acho que essa é uma ação estratégica e importante dizer, que a política pública ela precisa ser capilarizada, normatizada, para que ela, independente, né, dos governos, com maior ou menor intensidade de orçamento, mas que ela permaneça aí nos tempos para que consiga, de fato, dar resultado e retorno aí para a população. É isso, obrigada. Mais uma vez, parabéns ao ICLEI, ao Instituto Comida do Amanhã, por essa brilhante estratégia de construção de rede. Muito obrigada, Darquilane, pela apresentação riquíssima, com detalhes, com diversas iniciativas que já são referência no país e que são tão necessárias, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. A gente sabe que não existe uma receita pronta. Belo Horizonte e Curitiba são 2 referências de políticas alimentares no Brasil, com iniciativas que devem ser compartilhadas e adaptadas a cada realidade local aqui, conforme a necessidade das cidades participantes do LUPA. É com isso que contamos aqui no laboratório, no LUPA, e conforme foi apresentado pela Juliana também agora há pouco. Eu volto a palavra para a Juliana, para ela poder apresentar o edital de seleção de cidades que estamos lançando oficialmente. Esse é um grande momento para todos nós. Juliana, por favor, a palavra é sua. Eu fiquei com vontade de fazer um monte de pergunta para o Felipe e para a Darquilane, mas eu não vou fazer aqui. Vou deixar para fazer e eles me responderem lá nas sessões do Lab, que a gente vai realizar em novembro, e só quem estiver dentro vai assistir. E é por isso, então, a gente fica... Esse é o grande convite de hoje, né? Participar do LUPA. Eu vou compartilhar aqui de novo. Vocês são os slides para ajudar. Então... Bem, para quem é o LUPA? Como a gente disse, é um programa para desenvolver e apoiar a construção de políticas alimentares municipais, então é voltado para cidades, para os governos municipais de cidades de até 1,5 milhão de habitantes. A gente está conversando com cidades que normalmente ainda não têm uma política estruturada. Por isso, esse apoio, essa ativação é tão importante, mas que estejam comprometidos com esse desenvolvimento. Além disso, vem junto, né, a sociedade civil local, a sociedade civil organizada, que está estruturada através de algum conselho participativo. Se a cidade já tiver um conselho de segurança alimentar e nutricional implementado, ótimo, esse conselho representa, então, esse assento da sociedade civil. Se não tiver, a gente pede que venha, então, os outros conselhos participativos obrigatórios que normalmente existem em todas as administrações municipais e que pegam setores das pautas da alimentação. Então, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Desenvolvimento Rural, o Conselho de Assistência Social, enfim, isso a gente vai ver caso a caso, aqui é um exemplo. E, além disso, quando houver, se houver, uma frente parlamentar de segurança alimentar e nutricional na cidade, também é muito bem-vindo o legislativo para participar do LUPA. Como se candidatar?
O edital de candidatura das cidades e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Lupa, lupa.comidadoamanhã.org. Lá a gente pede para que vocês, então, leiam o edital com os detalhes dos requisitos, mas é basicamente isso que a gente está falando aqui. Preencham, né, esse formulário através do questionário, né, o formulário online. Tem também, dentro desse formulário, um questionário preliminar para a gente entender a situação dessas cidades candidatas. Indiquem também os pontos focais do governo. É muito importante que a gente tenha de 2 a 3 pontos focais por cada governo para participar de todas as atividades. Existe um compromisso, né, de participação das atividades do Lupa e também esse caminho, né, de conselho que represente a sociedade civil. Envie nesse formulário também online a carta de compromisso das cidades. A gente vai estar com esse edital aberto até o dia 10 de setembro. A ideia é que no dia 17, nós vamos, né, no dia 17, divulgar essas cidades selecionadas, esse primeiro grande grupo. É importante dizer que nós temos, no mínimo, né, são 10 vagas, a gente quer que seja um grupo de pelo menos 10 cidades, 40% das vagas é garantida às cidades localizadas na Amazônia Legal, isso também é muito importante deixar dito. Então, a gente preza pela diversidade territorial das cidades que participarão do Lupa. Do dia, então, 20 de setembro ao dia 29 de outubro, a gente pretende realizar as entrevistas com cada cidade do grupo selecionado. No dia 10 de novembro ao dia... Na verdade, do dia 10 de novembro ao dia 26 de janeiro, aí, com uma interrupção entre 15 de dezembro e 12 de janeiro, vem, então, as sessões semanais do Lab. Em março, como eu já tinha falado antes, a gente divulga os resultados e o cronograma dos encontros da rede. Deixa eu voltar aqui, interromper. Fica, então, um convite, né, a todas as cidades a conhecerem mais também sobre o projeto no site do Lupa, colocarem não só aqui suas perguntas, suas dúvidas, mas entrarem em contato com a gente através do site também, com todos os questionamentos e reflexões e ponderações que podem surgir. E passo, então, a palavra de volta para a Beth para falar um pouquinho mais sobre as instituições parceiras que a gente também pretende trazer junto para o Lupa. Obrigada, Juliana. Peço para você compartilhar aqui a tela conosco. Eu vou fazer agora o comentário, né, fazer o lançamento sobre o edital de parceiros, e aí o Rodrigo Perpétuo também pode ir complementando a fala se for necessário. Também é uma alegria, né, o laboratório vai contar com a chamada de parceiros que podem apoiar o processo, por isso pode ir passando. São 3 possibilidades de ser parceiro do Lupa, do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, que são a categoria que nós mencionamos aqui durante as falas, né, de cidade mentora, que tem como objetivo fornecer às cidades apoiadas ferramentas, subsídios, conhecimento, materiais de referência para a estruturação das políticas públicas alimentares. Nessa categoria são elegíveis as prefeituras de cidades brasileiras que já têm experiências consolidadas em políticas alimentares que sejam sustentáveis, circulares e resilientes, possuindo aí experiência acumulada na temática. Durante o processo de seleção da cidade mentora, nós faremos aí um matchmaking, faremos uma análise, né, das propostas para adequar com a necessidade das cidades participantes do Lupa. E aí, após a apresentação da proposta de cidade mentora, nós conversaremos com a cidade, né, que a apresenta, para a gente poder elaborar uma proposta de programa de trabalho. Outro tipo de parceria que é possível ser realizada é o apoio operacional, ou seja, as parcerias de capacitação que podem ser, né? Existem vários tipos de apoio operacional, mas nós destacamos aqui a parceria de capacitação ou de conteúdo, que são aquelas instituições que podem nos trazer capacitações, workshops, seminários, conteúdos que podem conversar com as realidades das cidades participantes do Lupa. Quem que é elegível, né? Quais são as instituições elegíveis?
instituições governamentais ou não governamentais, sem fins lucrativos, que possuem expertise no tema de sistemas alimentares sustentáveis, circulares e resilientes. Outro tipo de parceria também que é possível ser realizada é o apoio institucional, que pode ser realizado por instituições governamentais ou não governamentais, sem fins lucrativos, que possuam capacidade técnica para fornecer insumos, compartilhar conhecimento, material relativo ao desenvolvimento das políticas públicas, e que a gente possa compor aqui com as atividades do laboratório. Então, pode ser materiais que possam ficar de apoio, de base para o nosso banco de dados e que possam ser usados durante as atividades. Bruce, pode passar o próximo. O que nós consideramos como benefício, né? Então, colocamos aqui a divulgação da marca, mas eu acho que mais do que a divulgação da marca, né, de cidade ou de instituição parceira, nos materiais do LUPA, eu acho que esse é um projeto, um laboratório colaborativo, então haverá aí uma participação e o apoio à construção de políticas públicas, né? Então, ter ali a sua experiência referenciada, não só a marca, mas estar ali como referência, caminhando junto com as cidades que estão no desenvolvimento das políticas públicas. Além disso, né, participar de uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, informações, conteúdo sobre sistemas alimentares locais. O laboratório ele é vivo, então todos que participam, seja como mentor, seja como apoiador, ou seja como cidade membro, é uma troca. Nós acreditamos na cooperação onde todos vão ganhar. Além disso, né, nós compartilharemos daremos o acesso aos pactos e organizações internacionais que estão engajadas nas construções de sistemas alimentares sustentáveis e justos, e, como eu disse, né, da parte colaborativa, então, colaborar para e usufruir para a construção de um guia de sistematização dos resultados do LUPA. Então, ao final do LUPA, nós teremos um guia, então, todos que vão colaborar para isso poderão utilizar dele também. E os produtos a serem gerados pelo laboratório vão ficar disponíveis e a gente vai montar o mapa, então acho que isso também vai poder ser utilizado por todos os participantes. Pode passar, Bruce. Quais são condições de participação e vedação? Aqui nós destacamos, aí no edital que está sendo lançado hoje, tem um detalhamento, mas nós destacamos aqui as principais vedações de participação. Então, não podem participar como cidade, como instituição apoiadora. A indústria e comércio da cadeia agroalimentar, prestadores de serviço da cadeia agroalimentar, os sindicatos patronais e associações de classe, dos itens, desses primeiros dois itens, os partidos políticos, os governos da administração direta estadual e federal e imprensa. Pode passar, Bruce. E o cronograma é o mesmo para a seleção das cidades, então até 23h59 do dia 10 de setembro, e todas as propostas aprovadas serão divulgadas no dia 17. Então, entre hoje e até o dia 10 de setembro, estaremos aí à inteira disposição para tirar dúvidas e para conversar sobre as propostas. Bruce, pode passar. E mais informações aí vamos divulgar. Nós encaminharemos aí uma notícia na sequência, ainda hoje, para vocês com o lançamento, e os detalhes estarão no site do LUPA, lupa.comidadoamanhã.org.br. Ou, desculpa, sem BR, desculpa. E agora, gostaria de abrir, né, o espaço. Não sei se o Rodrigo tem alguma complementação a fazer do edital de participantes. Se não tem, eu abro o espaço agora para comentários, perguntas e respostas, e eu peço para que cada pessoa que for fazer, que se apresente dizendo o nome e a instituição de onde vem. Bem, se não há comentários e dúvidas, eu tenho certeza que com a leitura dos editais nós teremos aí certamente perguntas e respostas para dividir a partir das dúvidas que vão surgindo.
Quero celebrar, então, esse momento, se eu puder, se a Mônica, a Juliana e a Beth me permitirem. Nós estamos nos aproximando aqui do final da hora que a gente preparou para dividir esse lançamento com vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer de novo Darquilane e Felipe que vieram aqui apresentar suas experiências, dizer, Darquilane e Felipe, nós já estamos contando com Belo Horizonte e Curitiba como cidades mentoras do Lupa. Nós estamos aguardando a formalização de vocês lá no edital de parceiros. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas candidaturas, cidades interessadas e elegíveis. O que a gente está querendo, o secretário Normando Salles esteve comigo no escritório do ICLEI na semana passada, junto com o prefeito de Rio Branco, é o compromisso político. Esse que vai ser o termômetro para a escolha das cidades. Compromisso político se revela também não só com a carta do prefeito, mas com a equipe dedicada, com a disponibilidade da equipe para participar das atividades de mentoria, o orçamento rubricado para essa política, enfim, uma série de componentes que a gente qualificou lá no edital e que vão revelar o compromisso que começa com a carta do prefeito, o interesse do prefeito, mas que se revela, de fato, a partir de vários outros instrumentos que nós vamos valorar junto com o Instituto Comida do Amanhã. E eu tenho certeza que vai ser uma escolha difícil, mas que nós teremos aí 10 cidades que vão iluminar esse movimento e fazer com que ele se multiplique. Quero agradecer a presença e a participação de todos. Nós estamos começando aqui um movimento que, por certo, é um movimento incremental, é um movimento, como a Darquilane qualificou, de formação e consolidação de redes e de convergência. A partir das redes, por certo, a gente consegue transformar o nosso território, transformar a nossa cidade e transformar o nosso país. Sigamos juntos e façamos do Lupa mais um instrumento de desenvolvimento sustentável e de transformação positiva. Forte abraço a todos. Passo a palavra também para a Juliana, que acho que vai dar uma palavrinha final. Juliana, a palavra é sua. Agradecer nunca é demais, né? Então é isso. Só mais uma vez agradecer ao Rodrigo, a Beth, Bruce, toda a equipe do ICLEI, agradecer o apoio do Ibirapitanga, que está aqui com a Manu, Justo, o apoio do Instituto Clima e Sociedade, a Camila Borges, que está aqui presente também, o apoio também da nossa equipe, aqui a Mônica, a Francine, a Thaís, Társia, Flávia, Vitória, Francisco, enfim, todo mundo que está fazendo o Lupa acontecer, e dizer de novo que estamos abertos a quaisquer dúvidas, entrem em contato com a gente, visitem o nosso site, saibam mais, deem também opiniões, é sempre importante, estamos abertos e convidamos todos a partir junto nessa jornada. Muito obrigada. Então, encerramos aqui, agradecemos todos pelo comprometimento, a todas as equipes, e ficamos à inteira disposição. Contem conosco, não só para o comprometimento, mas para a ação. Até logo e obrigada a todos pela participação. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa tarde. Obrigada.